E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo das frações. E nesta aula nós começaremos a estudar as operações com frações, mais especificamente a adição e a subtração, certo? Lembrando, tudo que vimos anteriormente a respeito das frações é muito importante para o desenrolar dessa aula. Então eu indico bastante que vocês assistam aí às aulas anteriores. E as duas operações restantes, multiplicação e divisão, nós deixaremos para uma próxima aula, tá? Então vamos iniciar aqui. Bom, pessoal, aqui está o nosso sumário, tá? Primeiramente, nós veremos as operações com frações quando os denominadores são iguais. Operações aqui, né? Adição e subtração. Esse caso aqui é bem de boa, tá? Eu vou trazer um exemplo e vocês vão perceber como é fácil notar as operações de adição e subtração quando os denominadores são iguais. Em seguida, nós veremos essas mesmas operações, adição e subtração, quando os denominadores são diferentes. E nesse caso aqui, a gente precisa fazer algumas coisinhas a mais. Modificar algumas das frações, tá? Para poder realizar a operação. E por fim, nós veremos alguns exercícios que fixarão o que nós aprendemos nesses dois primeiros tópicos, certinho? Então, bora iniciar. Bom, eu trago um exemplo aqui, ó. Olha o que diz. Todos os meses, Suzy gasta seu salário da seguinte forma: 3/6 com despesas fixas e 2/6 com passeios. O restante, Suzy aplica em investimentos. Pergunta do item A. Quanto Suzy gasta do seu salário por mês? Bom, ela gasta com despesas fixas e com passeios, né? 3/6 e 2/6, respectivamente. Então, para ficar melhor da gente compreender, eu peguei um retângulo aqui, certo? E reparti esse retângulo em 6 partes iguais. Imagina que esse retângulo é o salário de Suzy, tá? E foi repartido em 6 partes iguais. Dessas 6 partes, 3 delas, Suzy gasta com despesas fixas. 3 de 6. A gente já entende isso quando a gente coloca numa fração, né? Nós vimos isso em aulas anteriores. E Suzy gasta 2 dessas 6 partes com passeios. Então, aqui. Então, Suzy gasta quantas dessas 6 partes por mês? Qual é o gasto dela? Bom, ela gasta 3 mais 2, 5, né? Então, ela gasta 5 de 6 partes. Então, pessoal, isso sugere para a gente o seguinte, nesse item A. Suzy gasta 3/6 com despesas fixas, né? 2/6 com passeios. E a soma dessas duas frações, acabamos de ver que é 5/6, tá? Então aqui dá pra gente tirar uma regrinha. Basta a gente conservar o denominador e somar os numeradores. Tá certo assim, professor? É isso mesmo. Basta fazer isso, tá? Então essa é a adição com frações, de frações na verdade, quando os denominadores são iguais. Conserva o denominador e soma os numeradores. Tranquilo, né? Vamos ver o item B agora. A pergunta é o seguinte. Qual é a fração que representa quanto Suzy investe de seu salário por mês? Bom, o que sobra é o que ela investe. Aqui a gente percebeu que sobrou apenas uma das 6 partes, né? Então, vocês notam isso? Sobrou apenas uma das 6 partes. Então, nós podemos dizer, nesse item B, que o que Suzy investe por mês é 1/6, tá? Beleza, mas a gente pode enxergar isso de outra forma. Como é que a gente pode enxergar isso de outra forma? Bom, o salário completo de Suzy é 6/6, né? São as 6 partes das 6 que a gente dividiu inteiro, dividiu o salário dela. Dessas 6 de 6, ela gasta 5, né? A gente acabou de ver aqui no item A. Ela gasta 5/6. E se eu fizer essa diferença, né, pegar o inteiro, 6/6, e subtrair pelo que ela gasta, vai sobrar exatamente o que ela investe, que a gente acabou de ver que é 1/6. Só que olha a ideia. Se você observar aqui, dá pra gente tirar novamente uma regrinha, né?
Basta conservar o denominador e subtrair os numeradores. 6 menos 5, 1. Tá? Então, pessoal, dá agora para a gente generalizar a adição e a subtração com frações quando elas têm denominadores iguais. Tá? Basta conservar o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Tranquilo? Bora continuar. E aqui nós temos exatamente o que eu falei anteriormente, né? Generalizando essas duas operações com quaisquer frações. Diz assim, ó: para somar ou subtrair números representados por frações com o mesmo denominador, devemos somar ou subtrair os numeradores e conservar o denominador. Simples assim. Fácil assim. Tranquilo, né? Vamos continuar aqui. Agora nós vamos para o caso onde a gente precisa pensar um pouquinho mais, tá? Mas também é bem de boa. Outro exemplo. Só que agora nós iremos trabalhar com denominadores diferentes, né? Aqui diz o seguinte, ó: João e Arthur compraram um refrigerante. João bebeu 2/3 do refrigerante e Arthur bebeu 1/4 do refrigerante. Tranquilo? Então, João bebeu 2/3 e Arthur bebeu 1/4. Pergunta do item A: qual é o número na forma de fração que representa a quantidade de refrigerante que os dois beberam juntos? Então, a gente tem que somar o 2/3 que João bebeu mais 1/4 que Arthur bebeu. Não é isso? Vamos colocar aqui. Em A, nós queremos 2/3 mais 1/4. Só que nessa situação a gente não pode conservar o denominador. Por que nós não podemos conservar o denominador? Porque eles são diferentes, né? Se eu conservar o 3, diverge aqui do 4. E a mesma coisa, o contrário. Então a ideia, pessoal, é o seguinte: encontrar frações equivalentes a essas duas que possuam o mesmo denominador. E nós já vimos isso em aulas anteriores, tá? Nós já vimos isso em aulas anteriores quando a gente estava comparando frações. Para a gente comparar frações, elas têm que ter o mesmo denominador, tá? Então, qual é a ideia? Primeiro, encontrar o MMC entre 3 e 4, porque esse MMC será o novo denominador, tá? Só que eu já sei que o MMC entre 3 e 4 é 12. Como é que o senhor sabe que é 12, professor? 3 e 4 são primos entre si. O MMC entre números primos entre si é o produto entre eles. 3 vezes 4, 12. Simples assim, tá? Então, olha só, qual é a ideia? Esse 12 será o novo denominador dessa primeira fração. Agora, note o seguinte. Do 3 para o 12, veja que a gente teve que multiplicar por 4, né? 3 vezes 4, 12. Então, do 2 para o novo numerador, eu tenho que multiplicar por 4 também. Então, 2 vezes 4, 8. Isso significa, pessoal, que essa fração 8 sobre 12 é equivalente a 2 sobre 3, certo? Vamos fazer o mesmo procedimento com essa outra fração aqui, 1/4. O denominador é o 12, não é isso? E agora, a gente pensa o seguinte: do 4 para o 12 eu tive que multiplicar por quanto? Por 3. Então, do 1 para o novo numerador eu tenho que multiplicar por 3 também. 1 vezes 3, 3. Isso significa que 3 sobre 12 é equivalente a 1 sobre 4. Agora, essas duas frações, elas possuem o mesmo denominador. E a gente recai no primeiro caso que nós estudamos, que é o quê? Conservar o denominador e realizar a soma nos numeradores. No caso aqui, 8 mais 3, 11. Essa daqui é a fração que representa a quantidade de refrigerante que João e Arthur beberam. Simples demais, né? Fácil demais. Bom, agora detalhe. Esse meio termo aqui, pessoal, a gente poderia ter feito ele de forma mais rápida, tá? Eu estou fazendo assim devagarzinho para vocês compreenderem todo o processo. Já, nos exercícios que eu irei trazer, a gente vai fazer esse passo a passo um pouquinho mais rápido, tá bom? Item B. O que é que diz o item B? Quanto de refrigerante João bebeu a mais do que Arthur?
Claramente a gente percebe aqui, né, que João bebeu mais do que Arthur. 8 sobre 12 é maior que 3 sobre 12. Então, nesse item B, a gente consegue resolver ele através de uma subtração, né? No caso, seria 2/3 menos 1/4. Só que a gente sabe que essas frações aqui são equivalentes a essas duas. No caso aqui é 8 sobre 12 menos 3 sobre 12. E a ideia é a mesma, né? A gente repete o denominador e subtrai os numeradores. No caso aqui, 8 menos 3, 5. Então, o João bebeu 5 sobre 12 a mais do que Arthur. 5 dozeavos, né, de refrigerantes a mais do que Arthur. Tranquilo? Todo mundo pegou a ideia de como realizar adição e subtração com frações? Denominadores iguais. O que é que faz? Repete o denominador e realiza a operação nos numeradores. Se os denominadores não forem iguais, aí a gente tem que encontrar frações equivalentes, de modo que elas tenham os denominadores iguais e a gente faz a operação normalmente, tá? Vamos fazer, pessoal, alguns exercícios para a gente fixar essas ideias, certo? Sim, e aqui está a regra, né? Para as frações com denominadores diferentes. Olha só. Para somar ou subtrair números representados por frações com denominadores diferentes, devemos reduzi-las a um mesmo denominador e somar ou subtrair os numeradores, conservando o novo denominador. Certinho? Então, simples demais. A regra é simples, as contas são simples, então não tem muita bronca não. Exercícios agora, sem contextualização, só para a gente treinar, tá? Vamos efetuar todas essas operações aqui. No item A nós temos 3/3 mais 4/3, não é isso? Aqui vai muito simples porque os denominadores são iguais. Denominadores iguais, o que é que a gente faz? Repete o denominador e nesse caso aqui soma os numeradores. 3 mais 4, 7. Tá aí. Item B. Os denominadores não são iguais. Olha só. Denominador da primeira fração é 4, da segunda é 3 e da terceira é 6. E agora, o que é que a gente faz? Encontra o mínimo múltiplo comum entre esses três denominadores. Certinho? Então, bora lá. Vamos determinar aqui o MMC entre 4, 3 e 6. 4, 3 e 6. Embora eu já saiba de cabeça, eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? Começando dividindo aqui por 2, né? 4 por 2, 2. 3 por 2 não dá, repete. 6 por 2, 3. Dá por 2 novamente. 2 por 2, 1. O 3 por 2 não dá, 3 por 2 não dá. Dá por 3 agora, né? Então, 1 e 1. Fechou? Quando a gente chega nesse estágio, né? A gente finaliza o processo. Basta multiplicar agora. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Isso significa que o mínimo múltiplo comum entre 4, 3 e 6 é 12. E agora, nesse momento que eu vou dar um salto aqui, né? Não fazer tão detalhadamente como eu fiz anteriormente. Então, vamos lá, pessoal. Como era que a gente estava fazendo? Do 4 para o 12, o que é que a gente fez? Multiplicou por 3, né? Então, do 3 para o novo numerador, eu tenho que multiplicar por 3 também. No caso, 3 vezes 3, 9. A operação aqui é de subtração. Então, menos. Vamos fazer a mesma coisa nessa outra fração. Do 3 para o 12, a gente teve que multiplicar por quanto? Por 4, né? Então, do 1 para o novo numerador, tem que multiplicar por 4 também. 1 vezes 4, 4. Próxima operação aqui é uma soma agora. Sominha. Vamos fazer a mesma coisa com essa outra fração. Do 6 para o 12, a gente multiplica por 2. Então, do 5 para o novo numerador, multiplica por 2 também. 5 vezes 2, 10. E agora basta fazer o quê? Realizar essas operações aqui nos numeradores, tá? Veja que eu deixei o denominador comum aqui a todas essas frações, né? Então, 9 menos 4, 5. 5 mais 10, 15. Então, 15 sobre 12. E note que dá pra gente simplificar aqui, né? Dá pra gente simplificar por 3. 3 divide tanto o 15 quanto o 12. Fica 5 quartos.
Tá aí. Vamos fazer o item C. No item C, nós também temos os denominadores distintos. Então, temos que determinar o MMC entre 4, 5 e 10, que será o novo denominador dessas frações, né? Bom, dividindo por 2, 4 por 2 é 2, 5 por 2 não dá, repete, 10 por 2, 5. Tá por 2 de novo, né? 2 por 2, 1, 5 não divide por 2, repete. E agora só vai por 5. Repete 1, 5 por 5, 1, 5 por 5, 1. Multiplicando aqui, será o nosso MMC. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 10 é 20, certo? Tá aqui o 20. E o procedimento é o mesmo, tá? Com todas essas frações. Do 4 para o 20, o que foi que a gente fez? O que teria que ter feito, né? Multiplicar por 5. Então, do 5 para o novo numerador, eu tenho que multiplicar por 5 também. 5 vezes 5, 25. Mais, é uma soma. Do 5 para o 20, o que é que a gente faz? Multiplica por 4, não é isso? Então, do 3 para o novo numerador, tem que multiplicar por 4 também. 4 vezes 3, 12. Agora, menos. Do 10 para o 20, multiplica por 2. Do 7 para o novo numerador, multiplica por 2 também. No caso, 7 vezes 2, 14. Tranquilo? E agora, só é realizar as operações aqui nos numeradores, né? 25 com 12, 37. 37 menos 14, 23. Então, 23 sobre 20. Pronto, finalizamos. Calma que nós temos mais exercícios para treinar essa ideia, tá? Porque, pessoal, operações com frações, principalmente adição e subtração, a galera erra muito. Erra com força, tá? Porque o pessoal sempre quer somar numerador com numerador e denominador com denominador. Só que não é assim, tá bom? Não é assim. Bora lá, continuando. Item D. Nós temos aqui 4/7 menos 1/2. Os denominadores são distintos, né? Qual é o MMC entre 7 e 2? Eu sei de cabeça e vocês deveriam saber também. Porque 7 e 2 são primos entre si. Então, o MMC entre eles é o produto entre eles. 7 vezes 2, 14. E o processo aqui é o mesmo, né? Do 7 para o 14, a gente multiplica por 2. Então, do 4 para o novo denominador, multiplica por 2 também. No caso, fica 8. Menos, que é a operação que a gente está realizando. Do 2 para o 14, a gente multiplica por 7. Então, do 1 para o novo numerador, tem que multiplicar por 7 também. 1 vezes 7, 7. E aqui fica 8 menos 7, 1, né? Fica 1 sobre 14. Ou, se preferirem, 14avos. Continuando aqui no item E. Sim, voltando, né? Como é que eu sei que 7 e 2 são primos entre si? Nós já temos aulas anteriores falando sobre isso, pessoal. Porque o único cara que divide esses dois camaradas aqui é o número 1, tá? E eu sei que o MMC entre eles é o produto entre eles, porque eu sei das operações do MMC. Continuando agora. Nós temos aqui 1/2, mais 1/3, mais 5/6. Denominadores distintos. Temos que determinar o MMC entre 2, 3 e 6. Só que eu já sei que o MMC entre esses três caras é o próprio 6. Como é que eu sei isso? Oh, meu Deus. Sei das propriedades, através das propriedades do MMC. Se você tiver um conjunto de números e o maior deles for múltiplo dos outros, no caso aqui o 6 é múltiplo do 2 e múltiplo do 3, o MMC entre esse conjunto de números é exatamente esse múltiplo, tá bom? Então, o 6 é múltiplo de 2, o 6 é múltiplo de 3. Isso significa que o MMC entre 2, 3 e 6 é o próprio 6, tá? E agora o procedimento aqui é o mesmo, né? Que a gente segue. Do 2 para o 6 a gente multiplica por 3. Do 1 para o novo denominador, no novo numerador, multiplica por 3 também. No caso, 1 vezes 3, 3. Mais. Do 3 para o 6, a gente multiplica por 2.
Então, do 1 para cá, multiplica por 2 também. 1 vezes 2, 2. Mais, do 6 para o 6, a gente multiplica por 1. Né? Não altera nada. Então, do 5 para o novo numerador, multiplica por 1 também. 5. Tá aí. E agora basta realizar a operação no numerador, né? Nos numeradores aqui. 3 com 2, 5, mais 5, 10. Fica 10 sextos. E para finalizar nossa aula, nós temos esse exemplo F. Esse exemplo F, pessoal, eu vou deixar para vocês, tá? Para vocês pensarem um pouquinho nele. Vou colocar aqui para casa. Só uma dica, tá? Embaixo desse 3 aqui tem um oculto, beleza? Então, os denominadores aqui são 2, 1 e 3. E o procedimento é o mesmo. Galera, esta foi a nossa videoaula tratando a respeito da adição e subtração de frações. Espero que vocês tenham compreendido tudo que eu falei aqui. Tentei ser o mais claro possível, porque a galera tem muita dificuldade com adição e subtração de frações, tá? Se vocês tiveram alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Por outro lado, se teve alguma coisa que agregou no teu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha com um amigo, se inscreve no canal e aguarde as próximas aulas. Valeu e até mais!